Não se esqueça. E quando nós competimos uns com os outros, nós estamos perdendo um tempo fantástico. Porque, veja você, será que você será o melhor pregador que sua congregação vai ouvir? Eu acho que não. Acho que não. Ainda mais agora com a internet, o cara escuta, pastor Márcio Valadão aqui, acabou, pronto. Ele escuta Carlito Paz, a hora que ele quiser, ele baixa. Não. Você entendeu errado, vá. Aí não, né, Carlito? Aí não, cara. Você sabe. Agora, pelo menos, tenta ser um homem fiel, uma mulher fiel, que comunica eficazmente os princípios para alimentar seu rebanho. Quer ver? Quem aqui gosta de comer fora? Gosta de comer fora? Quem não gosta de comer fora? Todo mundo aqui gosta de comer fora. A cultura da América é muito complicada, porque ela acaba te viciando numa coisa também espiritual. Como você come fora demais, você não dá valor à comida de dentro de casa. Entendeu? Eu preciso explicar. Por que é que nós colocamos defeito nos outros, gente? E nós achamos o defeito dos outros, das outras igrejas. E achamos defeito nos outros colegas. Um dos irmãos falou aqui que nós devíamos chorar com os que choram. Foi, não foi? Acho que falou aqui. Hoje a gente chorar com os que choram é a coisa mais fácil do mundo. Entendeu? Especialmente quando ele está na pior. Graças a Deus. Senhor, aleluia, que não sou eu. Olha para você ver como é que é o nosso coração. Você vai no enterro de um colega pastor. Você chora com a família e dá graças a Deus porque não é você. Estou brincando, não. Entendeu? Você não fala, ô glórias, não sou eu, não fala. Mas você sai de lá dizendo, Senhor, muito obrigado, hein? Ah, nós somos acima, ou só se vocês não são. Eu sou desse jeito. Mas alegrar com quem está tendo vitória, indo na nossa frente, está na mesma cidade, está no mesmo bairro. Alegrar, falar bem dele, dar os parabéns. É graça do Senhor no seu coração e no meu. A competição, irmãos, destrói nosso descanso. Porque Saul não via Davi com bons olhos. O nosso descanso, aquela paz de, o pastor Márcio falou assim, de bons portos, destrói a competição. Porque eu não sossego enquanto eu não souber alguma coisa ruim dele. Nós já passamos dessa, eu espero. Nós ficamos criticando a igreja dos outros ou porque ela é tradicional demais. Lá só canta hino, irmão, vai lá não. E aquezinho 4x4. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldado ser.
Vai lá não, irmão, vai lá não, irmão. É 4x4 lá. O nosso aqui que é bom, irmão, aleluia! Quem está contente com Jesus, pula aí no seu lugar, aleluia, 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 aleluia! Jesus não tem nada a ver com isso, sabe, irmão? É gosto. Eu gosto mais barulhento. Mas gosto dos hinões. Eu não tenho problema de ninguém orar comigo chiando. Mas eu também não tenho problema nenhum de orar aquela oração que o cara ora e o povo só diz amém no final. Ou então eles nem dizem amém no final, eles falam, Aí nós falamos como se nós fôssemos o dono da igreja. A igreja tem dono. E ele não chama Jeremias. Se você quiser, tem um lugarzinho para pôr seu nome. Críticas, comparações, competições. Competição. Nós tivemos uma reunião na nossa igreja para preparar um encontro de agosto de uma liderança estratégica. Estava lá nosso pastor Márcio e um dos homens mais ilustres da história da igreja brasileira, chamado Paulo Mazzoni. E pedi para o Paulinho orar para o nosso encontro. Ele fez uma oração que devia ter sido gravada. E ele orou pela nossa cidade. E ele orou pela 8ª igreja melhor do que eu oro. A 8ª que eu sou pastor. E ele disse assim, Senhor, eu queria que o Espírito Santo fosse derramado aqui na 8ª igreja. Aquelas coisas sobrenaturais. Aqueles milagres que Belo Horizonte inteira falasse. Deus visitou a 8ª. Deus derramou o seu Espírito. Senhor, que nós nos alegrássemos. E aí ele fez uma oração que mudou meu coração. Ele disse, Senhor, eu estou orando por cada portinha em Belo Horizonte. Cada portinha que prega um evangelho. Senhor, tua presença em Belo Horizonte, tua presença. Belo Horizonte seja conhecida como a cidade em que a tua presença, Senhor. E o Senhor podia se alegrar que Belo Horizonte fosse a primeira capital do Brasil a ter milhões de convertidos. Eu lembro dessa oração e fico emocionado. Você sabe, presbiteriano, mesmo já vencido algumas paredes, tem um ranço. Mas você também tem, miserável. Entendeu? Você também tem. Ó, eu fui pregar num congresso só de pastores, assim, que nem sabe que presbiteriano figura no mapa. Entendeu? Aquela região, só igreja grande, milhares, e tudo mega, plus, rapper, power pentecostal. Presbiteriano nem é crente. Aí eles me apresentaram, pastor Jeremias. Aí eles falaram assim, pastor Jeremias é pastor presbiteriano. Quando eu olhei assim, um olhava para o outro assim. Aí só para mexer no ranço, falei assim, irmãos, presbiteriano batiza criança, que não fala e nem crê em nada. Batiza com água na cabeça, aspersão, e crê na predestinação. Presbiteriano, vamos ler a Bíblia. Você precisa ver. Quando acabou, os irmãos me abraçaram e disseram, pastor, quando o senhor apresentou, eu pensei comigo,
trouxe um homem não crente para pregar para nós. Então tem algumas igrejas que a gente ora, mas não ora com aquela paixão, Paulo Mazzoni orou. Aí todo lugar que eu passo, se eu vejo uma igreja, eu paro para orar. E uma delas me chamou a atenção, que é na estrada que vai para minha sogra, que mora a 25 quilômetros de Belo Horizonte. Chama Igreja Pentecostal Chamas do Arrebatamento. Comecei a orar por aquela igreja, não prestava atenção, aí comecei a ver que lá estava muito sujo. As paredes sujas, as letras descascando, o telhadinho caindo. Chamei uns irmãos nossos que trabalham com construção e disse, por enquanto, eu não quero que eles saibam que somos nós. Eu quero que vá lá, converse com o pastor. Eu disse para ele que uns irmãos resolveram pintar e pagar a reforma ali. Porque eu recebi um e-mail lá dessa região serrana, que mexeu demais comigo. Um pastor disse assim, Jeré, muitos pastores têm vindo aqui e oferecer muita coisa. É um conflito. Mas será que alguém podia deixar aqui alguma coisa e não tirar uma foto? Só deixar o que trouxe e não tirar uma foto? Eu sei que a gente tem que tirar as fotos para prestar contas, para mostrar ao povo que o dinheiro saiu, o dinheiro chegou, mas aquilo mexeu em umas coisas lá dentro da minha alma que eu nem sei explicar muito bem, não. Competição. Talvez a sua congregação pode ajudar uma outra igreja que não é da sua linha. E poderia surpreendê-los esse mês, um negócio diferente. Meus irmãos, nós vamos pagar o aluguel deles esse mês. E quando a gente é cobiçoso de sorte da ganância, diz a palavra de Deus, a gente levanta a mão e diz, irmão, nós, irmão, nós, se tocar no coração lá, nós. Deixa Deus dirigir, Deus vai dirigir. E nós viramos outro povo que nós queremos, o Evangelho do nosso Senhor. E uma voada rápida na quarta palavra, que é carnalidade. O Pascoal está tratando disso com tanta beleza. Críticas, comparações, competição e carnalidade. O problema da carnalidade, gente, é que possivelmente todos nós que aqui estamos lutamos com pecados desde a nossa adolescência que eles não resolveram. Pecados que nós já ficamos velhos demais para confessá-los. Nós já confessamos eles várias vezes quando éramos jovens, mas agora que nós ficamos mais velhos, nós não vamos confessar isso que o cara fala até hoje. E a carne, a gente não domina a carne. Por isso que a Bíblia diz que tem que matar ela. Tem que crucificar. E ela não morre fácil, irmão. Você crucifica a carne, põe ela no caixão, vai enterrar. Quando você vai fechar o caixão, o dedão do pé está assim. Matei a carne. E o dedão. O problema da carnalidade, irmãos, é que fica dentro da nossa alma. Nós não temos liberdade para encorajar a igreja, nem para o ministério, porque fica uma pergunta dentro da nossa alma. E se eu for pego? O que vai acontecer? E se alguém me flagrar, o que vai acontecer comigo? Mas nós voltamos para o lixo. Não, ninguém me pegou, então. A outra pergunta que fica na alma da gente e que a gente não tem coragem de falar com ninguém é a seguinte. Não, mas Deus continua me usando. Entendeu? Apesar de tudo isso, foi uma benção, estou ganhando alma para Jesus. Irmãos, eu sinto assim tanta dor, eu vou falar o nome dele com muito respeito, com muita reverência.
nosso irmão Jim Swaggart, que virou história no mundo. E que naquelas cruzadas, cheio do poder de Deus, Deus usava com tanta beleza. Mesmo ele tendo umas coisas que me arrepiam, mesmo se não tivesse nada daquilo acontecido. Mas que alguns de nós, descaridosamente, falamos dele com tanta dureza, como se a gente não tivesse a carne. E quando a carne pega a gente não pensa, gente. A gente não pensa. Nós queremos aquele prazer momentâneo. Nós não pensamos. Nós não medimos a consequência. Tem que medir a consequência antes, porque na hora... Pensa não, santo varão. Não pensa. E ninguém pensa. Depois há lágrimas nos nossos olhos e ranger de dentro. Estava andando com um amigão querido em Belo Horizonte, veio aquela moça linda, formosa, sensual. Sabe aquelas mulheres que o passeio não cabe ela? Quando ela anda, vai... Entendeu? Aí o cara falou comigo assim, Jeré, cuidado, lá vem a bruxa, pula do passeio que não cabe nós três não. Algumas vezes eu pulei, mas algumas vezes eu fiquei. E ficou dentro da minha alma. Difícil achar alguém para confessar. E quando você tem intimidade com sua esposa, e ela é madura o suficiente para ouvir e orar. Porque também ninguém, uma mulher aguenta não. Todo homem tem batalha nessa área, como escreveu um cara. Todo homem tem batalha na área sexual. Dona, seu marido inclusive. A senhora vai lá, é cheio do Espírito Santo, ele não vai... Bobagem. Entendeu? Bobagem. Se a senhora pôr um bip nele, e toda vez que ele vê uma mulher bonita apitar na bolsa da senhora, a senhora vai ficar doida. Doida. P. Você vai ligar bem? Onde é que você anda? Bem. Agora não ri não, o que acontece com ela também, viu, Zé? Eu ri sozinho, estava assim num viaduto em Belo Horizonte, o pastor Márcio sabe, indo ali para a Avenida Bias Fortes, a Praça Raul Soares, a gente sobe num viaduto assim, ó, aí faz assim. Rapaz, quando fez assim, eu comecei a rir sozinho pelo que eu pensei. Assim lá, assim, aquele prédio enorme. A foto de um cara modelo, cabelo Justin Bieber. Boca Angelina Jolie. Você contava os músculos, assim, um cara bombado, malhadaço. Falei, imagina que vem uma santa irmã aqui dirigindo. Chateada. Ou nem chateada com nada, ela é mulher, tá tudo funcionando nela. Glória a Deus. Ela vem aqui, ó. Aí vai. Aí ela olha aquele cara e fala assim, meu Deus do céu. Que boca boa de beijar. Aí ela bate nela mesmo, sai tentação, sai. Aí ela ministra para ela mesma, glória a Deus que eu tenho aquela boca murcha lá em casa que é só minha. Aleluia! Que mulher vai contar isso para o marido? Levanta a mão. Que mulher vai contar isso para o marido? Confessionário, levanta. Meus irmãos, por isso que Paulo fala, como os irmãos ajudaram aqui no sermão do mestre Pascoal, corre, foge, arrependimento, responsabilidade, crescimento
e prestação de contas são fundamentais para a gente vencer nessas coisas. Quando essas coisas estão bem trabalhadas dentro do nosso coração, irmãos, como os irmãos estão vendo, tem que tratar você com o Senhor. O resto você aprende tudo. Você lê um livro, Deus te dá uma ideia, você pesquisa, mas aí dentro, ó, se você não parar com o Senhor. Então, irmão, eu acho que você e eu, ô mestre Elias, como todo mundo está perguntando, mais quantos minutos? Abençoado Jesus, vai ter que orar. Que hora é essa? 15 para as 3. 3:10, eu paro. Ainda tem 17 minutos, irmão. Tá bom. Irmãos, aí nós chegamos a 2 Timóteo. Depois de falar isso com Timóteo, Paulo escreve 2 Timóteo. Parece que a situação em Éfeso continua desafiadora. O maior desafio no andar no pastorado é ser rotineiramente fiel. Repete comigo. Rotineiramente fiel. Fala de novo. Rotineiramente fiel. Rotineiramente fiel. Poucos de nós têm coisas espetaculares acontecendo. Poucos de nós. E de vez em quando tem uma época que acontece assim, umas coisas espetaculares, depois a gente cai naquela rotina que é levantar e orar, visitar os crentes, atender os crentes, resolver isso, resolver aquilo, casal se separando. Tem um dos nossos líderes lá que quando eu viajo, eu volto e pergunto a ele, como é que tá a nossa igreja? Ele diz assim, tirando as caspas de sempre. Quais são as caspas de sempre? Um casal está com dificuldade, um adolescente está com problema, alguém adoeceu. Fulano criticou isso, fulano criticou. São as caspas de sempre. Não tem nenhum pecado escandaloso, não. Ninguém morreu, não. Descobriram aí alguma coisa gravíssima em alguém, não. As caspas de sempre. O negócio é lidar com as caspas de sempre, que parece que está melhorando um pouco. Olha, se tem uma igreja que a gente fica feliz dela estar a carta na Bíblia, é 1 Coríntios. É as cartas aos Coríntios. Porque foi a única igreja que Paulo ficou 3 anos como pastor dela, e ainda ficou daquele jeito. Três anos, e os caras ainda falaram assim, o sermão dele é ruim. Ele é o pai de todo mundo. Ele fala, vocês podem ter muitos preceptores, mas eu vos gerei em Cristo. 2 Coríntios 10:10 diz assim, o povo falando, a presença dele é fraca. Você não leu, você não ouviu a história, não? Ele pregou no lugar, o cara ferrou no sono e ainda morreu. Ele teve que ressuscitar. Ainda bem que ele tem o dom. Fraco. Aí Paulo escreve, abre comigo, só dar uma passadinha assim sobre encorajar o ministério, 2 Timóteo 2. Lápis na mão, se você tiver liberdade e gosta de grifar sua Bíblia. Se não gosta, paciência. 2 Timóteo, capítulo 2. Tu, pois, filho meu, grifa, se quiser, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Meu filho, é só na graça. Fora da graça, não pastoreia um. Não dá conta de pastorear sua mulher. Mulher é um bicho difícil, gente. O homem também é. Olha, eu falo com os casais da nossa igreja que ninguém pode se separar por incompatibilidade. Ninguém. Ninguém. Só de ser homem e mulher já não dá certo.
Vou dar 2 exemplos para você, pequenos, para você ver. 5 minutos para a mulher é o quê? Um tempo indefinido. Ela vai sair e fala com ele assim, 5 minutinhos, viu bem? Já passou meia hora. 5 minutinhos, bem. Minha filha, 45 minutos. Então, 5 minutinhos é uma coisa indefinida. Outra coisa, já andou com sua mulher no shopping? Você vai andando e trava. Porque ela travou. Ela travou olhando uma vitrine. E mulher é diferente, gente. As mulheres falam assim com os maridos e as filhas com os pais. Bem, a blusa falou comigo. Aquele vestido está falando comigo. Olha o confessionário. Quem já ouviu uma coisa parecida levantando? Entendeu? Aí ela entra numa loja de sapato. Já viu uma mulher na loja de sapato? Todos os sapatos falam com ela, todos. E outra coisa, ela não experimenta os dois da mesma cor ao mesmo tempo. Ela experimenta o vermelho e o verde. Ela olha lá, olha lá, olha lá. E aí vem a pergunta pior, meu bem, o vermelho ou o verde? E ela não quer que você responda os dois. Ela não quer. E aí é o outro negócio. Se você falar que é o vermelho, ela fala, você não está prestando atenção. Igreja é do mesmo jeito, irmão. Igreja é assim também, fortifica-te na graça. Na graça que nos ajuda a perdoar, a superar, a desenvolver nossos talentos, a perceber, a caminhar, a amar de novo, a perdoar, a abraçar os críticos, a não ficar competindo com ninguém dentro do nosso coração e a não ficar achando ruim. Confessionário. Você às vezes não vem num congresso desse. Entendeu? Veio no primeiro para espiar. Ano que vem não vem. Por que chamou fulano e não me chamou para falar? Aqui é 7 lá. Deve ser tudo amiguinho. Não, nem vou pedir o confessionário, irmão, é ruim. Essa é ruim, essa é ruim, essa é ruim. Aí você fala assim, eu não vou mais. Não vou. Porque eu fui lá para ver como é que é aquilo, politicagem. Fortifica-te na graça. Não deu nem liberdade no espírito. Palestra demais, liberdade no espírito, para a gente orar e buscar. Né? Cada um de nós tem sua mania. Eu estou brincando com os irmãos assim, porque minha tradição não dá para ser. A minha tradição é silêncio. Olha de novo aí, ó. Transmite a homens fiéis e idôneos. Transmite, verso 2. Transmite. O que você está recebendo é que você tem que contar para alguém. Tem que contar para sua igreja, tem que contar para o e-mail. E aí vai ser diferente. Uma das paixões do meu ministério, da minha vida, é o pastor do sertão. Pastor pobre, que ganha $150 por mês. Por mês. Presbíteros da Assembleia de Deus, presbiterianos, diáconos batistas, que no sertão, dia domingo, andam 2 horas para visitar um membro enfermo, vai lá fazer uma oração e volta. Conheço vários. Pastores
plantando igrejas num lugar difícil, que ganham $250 por mês, às vezes 300 por mês. Falamos com um deles agora, há pouco. Gente de Deus, assim, que não reclama de nada. Transmite. Então, eu um dia tive um sonho. E você sabe, minha tradição, negócio de sonho, foi dormir com a barriga cheia. Entendeu? Pastor, sonhei. O povo chega lá e fala, pastor, sonhei. Meu irmão, fala com Jesus. Se o sonho foi dele, você interpreta. Eu não sei nada disso, não. Vocês não sei não, gente. De vez em quando um sonho me impressiona e eu vou orar sobre ele. Esses dias, nesse tempo, eu tive um sonho com uma mulher mais morena do que eu, rindo para mim, faltando um dente. 4h da manhã, gente. Acordei assustado, aí eu falei, Senhor Jesus, isso tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver? Aí fui lembrar o que eu comi ontem. Não, ontem, saladinha não dá isso não. Então, entendeu? Estou falando com você, minha espiritualidade é assim, gente. Eu tenho que andar perto desses bacanas para a gente aprender mais. Aí falei, sabe de uma coisa? Vou lá orar pela minha mulher. Você sabe que todo marido tem seu lado na cama. Você dorme daquele lado. Se você dormir do outro lado, você não dorme. Você está na contramão. Vira para lá, minha filha. O meu lado é esse. Aí fui lá orar por ela. Nada, tranquilo. Tranquilo estava, tranquila ficou. Voltei para orar pela nossa igreja. Mulher, igreja. Orei, nada. Aí os missionários que nós temos parceria, comecei a orar pelos missionários, nada. Aí comecei a orar pelo sertão. Pelo povo do sertão de Minas, da Bahia, da Paraíba. E comecei a chorar. Falei, Senhor, o que está acontecendo lá que eu não sei? Aí, não dormi mais. Na hora que fui tomar um café com Claudinha Maria, ela disse, meu filho, seus olhos estão vermelhos, o que foi? Contei ela o sonho. Tem uma ideia aí, linda? Eu falei, não tem não, mas vamos orar e falar com Jesus, se o negócio vem dele. Aí ela fez a seguinte oração, Senhor, dá uma ideia meu marido hoje para tirar isso da alma dele. Se o negócio vem do Senhor, põe ideia na cabeça dele. Eu moro a 2 minutos de carro do escritório da igreja. Nesses 2 minutos eu tive uma ideia. Fiz 70 telefonemas. Comecei uma campanha, porque aí tem a ver comigo. Eu liguei para o sertão e falei, será que o obreiro pobre está precisando de uma dentadura? Liguei para 70 pessoas. Dessas 70 pessoas, eu descobri 10 esposas de pastor sem nenhum dente na boca, nem em cima nem embaixo. Nem em cima nem embaixo. Naquele mesmo dia, eu telefonei para uma região, pedi um pastor amigo que procurasse um dentista, que eu estava depositando na conta dele o suficiente para pagar prótese para 4 mulheres. E nós começamos uma campanha Brasil Sorriso do Obreiro Pobre. Já pusemos dentadura em mais de 200 obreiros. Já levantamos igrejas aqui e acolá. Com 150, 160 dólares, a gente põe uma dentadura no obreiro. Eu sou do sertão de Minas. Com 12 anos, eu perdi os 4 dentes da frente. Com 14 anos, eu fiquei banguelo. Não ri não, miserável. Você não sabe o que é isso com 14 anos, quando a gente descobre o planeta feminino.